glória do teu nome, que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, meu amado, fique à vontade, tá certo? Nós somos todos ouvidos e queremos que Deus lhe use para a nossa edificação, para a glória do nome de Jesus. Com você. Amém. Queria saudar a todos aí novamente com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agradecer mais uma vez aí o convite do pastor Samuel. Queria saudar aí um abraço à irmã Ruth, a todos os irmãos aí dessa linda igreja da Bela Vista. É um prazer muito grande estar aqui, irmãos. Eu louvo a Deus aí pelo convite e que Deus hoje possa falar assim de uma maneira especial o nosso coração, né? Hoje, que é um culto assim especial, né? Um culto de Santa Ceia, todo culto é especial, né? Nós sabemos disso, mas o culto de Santa Ceia tem algo mais, porque ela revela coisas assim profundas e tremendas do coração de Deus para nós, né? Então, assim, hoje à noite eu vou ser breve, né? Uma pequena reflexão, né? Até mesmo para a gente, vamos dizer assim, aproveitar esse momento em família, né? A gente rever, assim, na palavra de Deus, assim, os cuidados que Deus tem pelas nossas vidas, né? E já que hoje é dia de Santa Ceia, falar da grandeza, da misericórdia, do amor de Deus, né? E o título dessa mensagem que eu lhes trago nesta noite tem como tema o amor inquestionável do Senhor. O amor inquestionável do Senhor. Aí, por que o uso do termo inquestionável, né? Algumas pessoas podem até se perguntar, né? Todos nós sabemos que o amor de Deus ele é inquestionável, não tem discussão com relação àquilo que nós sabemos e que a palavra de Deus nos revela com relação ao amor de Deus, né? Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos, assim, a grandeza, a misericórdia, o amor que Deus tem por cada um de nós, pela sua igreja, pelos seus projetos, pelos sonhos que Ele dá a cada um de nós, né? Mas por que o termo, então, inquestionável? Porque, na verdade, né, muitas vezes esquecemos dessa afirmação, principalmente quando vem as dificuldades, né? Quando as doenças batem à nossa porta, quando perdemos o nosso emprego, quando a crise se instala no casamento. Então, quando nos vemos nessa situação que estamos vivendo de pandemia e quarentena, de incertezas quanto ao futuro, então, tudo isso muitas vezes nos remete a, pelo menos por algum momento, esquecermos, né, de termos a confirmação, a confiança desse amor de Deus, né? Eu me lembro do que diz o salmista, né, que eu acredito que ele estivesse naquele momento ali não de confusão, não de dúvida, mas num momento de incerteza, talvez alguma situação que ele estava passando, de luta, de dificuldade, quando ele fala o seguinte: eu olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro, né? Mas ele depois, né, ele dá essa resposta quando ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, assim, nesses momentos que, às vezes, nós temos uma luta interior, né? A nossa mente, o nosso coração, ela trava umas lutas, assim, que muitas vezes esquecemos, realmente, desse amor inquestionável do Senhor Jesus, né? E eu disse algumas situações, né, com relação à perda de emprego, a crise quando está no casamento, quando situações como essa de pandemia que estamos vivendo, que a gente olha lá para frente, a gente fica se questionando, se perguntando como é que vai ser. Porque o que a gente escuta e tem escutado hoje em dia, abre a TV, nos noticiários, é que o mundo nunca vai ser o mesmo depois dessa pandemia, né? A gente vê aí que, com relação à crise financeira, as pessoas começam a projetar para o futuro e realmente, às vezes, vem um pouco de medo, de receio, de dúvida. Então, assim, essas coisas geralmente nos traz esse questionamento, né? E, para falar nisso, eu tive essa experiência, né? Eu passei por essa experiência. Eu trabalho numa rede hoteleira, né? E essa área de turismo, de hotelaria, foi uma das áreas que mais atingidas pela essa pandemia, né? Por essa doença.
e que lá no mês de março, dia 15 de março, nós recebemos as nossas férias antecipadas, esperando que nós entrássemos no mês de abril, fosse no mês de maio. Lá para o mês de maio, nós achávamos que as coisas poderiam apertar um pouco mais, e aí viesse uma decisão, né, de enxugamento de folhas, algumas pessoas poderiam ficar em férias antecipadas por um bom tempo, recebendo em casa, em home office, alguma coisa desse tipo. Mas, por surpresa nossa, no dia 15 de março, né, a gente recebe a notícia que o hotel não teria condições de manter, né, o quadro de funcionários, aí demitiu todo mundo, né? Todo mundo foi demitido, inclusive eu também entrei aí nesse grupo aí que foi demitido. E naquele exato momento ali, realmente, quando eu recebi a notícia por telefone, nesse momento eu me vi como esse salmista, né? Me vi naquele momento ali de dúvida, como é que vai ser agora, né? Eu, na idade que eu tenho, depois de passar essa pandemia, a quantidade de pessoas procurando emprego, muitas empresas não vão reabrir, né, porque quebraram por conta dessa situação. Então, muitas pessoas vão estar no mercado procurando emprego mais novos, pessoas mais qualificadas. E a gente, naquele momento, a gente pensa, analisa, avalia. A gente parece que, naquele momento, esquece que Deus está no controle de todas as coisas ainda, né? Aí eu fico preocupado também por conta, já que nós estamos numa pandemia, uma coisa também que me deixou muito preocupada é com relação à cobertura, com relação à saúde, né? Com relação à saúde. Então, assim, eu fiquei sem a cobertura, né, do plano de saúde. E, por incrível que pareça, irmãos, como Deus é um Deus de misericórdia. E como realmente Deus nos leva e nos remete a passar por situações como esta, para a gente realmente ter a certeza que o amor de Deus ele é inquestionável. Que o amor que Deus tem por nós é um amor, assim, profundo e tremendo. É um amor, assim, incrível, como é o cuidado, como é o zelo de Deus pelas nossas vidas. E nessa preocupação com relação a não adoecer, a não precisar, né, do SUS, não por conta da crise que o SUS já passa, mas por conta da quantidade de pessoas nos hospitais hoje, por conta aí do coronavírus, né, e a gente preocupado de não precisar, para não ser contaminado, a gente não está saindo de casa. Mas, por que pareça, hoje, né, por coincidência, né, antes de trazer a mensagem para vocês, hoje, bem cedo, a minha filha, ela faz mais ou menos umas 6 horas da manhã, ela acorda com muitas dores mesmo aqui do lado, né, no lado dos rins, e muita dor mesmo, e ela desceu do quarto, foi para o quarto daqui de baixo, e sem dizer nada, né, e eu não escutei porque eu estava dormindo. Eu geralmente tenho um sono muito sensível, eu acordo qualquer barulho, mas eu não consegui ouvir. Só que a minha esposa conseguiu ouvir e ficou perguntando: o que é, minha filha? Que você está sentindo dores? E ela estava com muitas dores mesmo. Aí eu desci, né, fui ver o que estava acontecendo, eu vi ela deitada na cama, se esvaindo de dores, muitas dores mesmo. Ela já tinha tido, mais ou menos uns 2 anos atrás, um princípio de cálculo renal, né, algumas pedras nos rins, onde ela teve essas mesmas dores. E hoje ela também começou a sentir as mesmas dores. Aí veio a preocupação: nós temos que ir para o hospital, né, temos que procurar um atendimento médico, mas nós não temos mais a cobertura, né, de um plano de saúde. Então, agora nós temos que, mesmo que não queiramos, a gente precisa procurar um SUS, né, para ser medicada, para que essas dores passem, né? Ela tinha tomado a medicação, mas não tinha sido suficiente, né? Então eu disse: minha filha, vamos se arrumar. E ela disse que não queria, porque estava preocupada, achando que o hospital estaria lotado demais. Aí eu falei assim: poxa, tá bom, faz o seguinte, então a gente vai procurar um hospital aqui particular, aqui perto, e vamos ver quanto é que é, né? Já que você está preocupada, com medo, então vamos procurar um hospital particular. Tem um hospital aqui perto, aqui na cidade. E nós fomos até lá, né? E eu estava orando ao Senhor: Deus tenha misericórdia para que as despesas sejam o menor possível, porque a gente está tendo muita despesa, né? E sem emprego a gente fica com essa preocupação. E a gente foi, né? Nós chegamos lá no hospital, fomos bem atendidos, não tinha ninguém praticamente, graças a Deus não tinha ninguém. Ela foi primeiramente para primeiro tratamento, né? A entrevista ali com a atendente, para ser direcionada para a pessoa correta, para o especialista, né?
Aí eu cheguei lá no atendimento e perguntei quanto é que era a consulta, né? Para a consulta do clínico geral. Aí quando ela falou, parece que era R$700. Meu Jesus Cristo, R$700. É mesmo? Isso só a consulta, né? Ainda tem a medicação e tem os exames que ela vai ter que fazer, né? Então, fiquei naquele momento ali, naquela situação. Eu me olho para os montes e me vejo de onde virá o meu socorro. Aí eu fiquei naquele momento me questionando com ela, assim, mas tudo isso só para um exame, só para uma medicação, né? Aí eu falei, mas será que em outros hospitais é mais barato? Eu não sei, talvez o Alphaville seja um pouco mais barato. Aí nesse momento Deus toca no meu coração, né? E assim, ó, entrega a tua carteira de assistência médica, né? Porque no dia 15 de março, né? 15 de abril, desculpa. No dia 15 de abril eu tive a informação lá do hotel onde eu trabalhava que todos os planos de saúde tinham sido cancelados, a gente não teria mais direito nenhum. Aí eu arrisquei, né? Então, por favor, você poderia verificar se o meu plano ainda está válido ainda, porque houve os cortes lá na minha empresa e eles cortaram o plano de saúde. Mas dê uma olhadinha. Irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Como Deus é misericordioso e bondoso. Irmãos, quando ele passou o cartão aceitou. Irmão, naquele momento ali eu vi assim o cuidado de Deus. Eu vi o amor de Deus. Eu vi o zelo de Deus pela nossa vida, pela minha vida, pela vida da minha filha. E graças a Deus, meus queridos, teve todo o atendimento, ela foi toda atendida, na especialista, tomou a medicação, fez os exames e saímos dali para a glória e honra do Senhor Jesus, ela sem dor, mais por conta da medicação e sem pagar nenhum só tostão ali por aquele atendimento. Então nós vemos, irmãos, que a grandeza, a misericórdia de Deus pelas nossas vidas é maravilhosa, é grandiosa. Então, irmãos, nesses momentos de tensão, de preocupação, temos a tendência de esquecer que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. E que o seu amor é o que nos faz lembrar que estamos em seus braços e sob os seus cuidados. É que ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Ou, em outras palavras, segundo a presença de Deus em nós. Então, amados, independente das situações, independente do que está acontecendo, nós precisamos permanecer firmes e confiantes na promessa, debaixo da graça de Deus, confiantes no amor de Deus que é infalível, que é inquestionável. Esse amor de Deus, irmãos, que nos sustenta. Esse amor de Deus que nos faz olhar, irmãos, para os montes e enxergar o impossível e o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo, irmãos, que talvez alguns tenham perdido seus empregos, mesmo que você tenha uma empresa, mesmo que as coisas não estão dando bem, mas independente das coisas, independente, irmãos, de qualquer situação que venhamos a passar, o amor de Deus, ele permanece sobre as nossas vidas. O cuidado de Deus permanece sobre as nossas vidas. O controle ainda está nas mãos do Senhor Jesus. E ele, irmãos, ele é um Deus fiel, é um Deus zeloso para com as nossas vidas. Então, irmão, nós precisamos descansar na promessa da sua palavra. Descansar, irmãos, que é um Deus fiel, que é um Deus que está com as suas mãos direcionadas para nos abençoar, nos sustentar, sabe, nos dar aquilo que precisamos, aquilo que estamos necessitando. O nosso Deus, irmãos, é um Deus tão maravilhoso, tão lindo, irmãos, que mesmo quando vem questionamentos, quando vem dúvidas em nosso coração, ele permanece nos amando, ele permanece com o desejo de nos abençoar, porque ele sabe, irmãos, e conhece o nosso interior, conhece o nosso coração, e conhece também as nossas mentes, e conhece quando estamos fragilizados. Ele sabe muito bem quando estamos fragilizados, irmãos, porque ele sonda o nosso coração, porque ele sonda e conhece as nossas vidas, e ele sabe, irmãos, que temos procurado, nós temos nos esforçado para sermos melhores cada dia mais diante dele. Então, nós podemos crer, porque ele está em nós, como aqui a palavra que nós, a mensagem, esse versículo que foi afirmado há pouco tempo,
que o nosso Deus, ele é um Deus presente, né? Que ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Então, nós temos essa certeza, ele está em nós, né? O Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita em nosso ser. Então, nós podemos ser felizes em meio à crise porque ele está em nós, ele habita em nós. Podemos nos sentir amados porque ele está em nós. Podemos nos sentir protegidos e amparados porque ele está em nós. O seu poder opera em nós. Diante disso, poderíamos apresentar várias passagens que revelam este amor inquestionável do Senhor para com as nossas vidas. Como falei no início, de Gênesis a Apocalipse, está cheio de mensagens, palavras, livros, exemplos, testemunhos de amor, do amor de Deus para com as nossas vidas. Dentre muitas mensagens, uma que eu gosto muito, que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz o seguinte: de longe o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. De longe o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei. Então você pode ver, irmãos, que o amor de Deus não se restringe. O amor de Deus não se limita. O amor de Deus não se esvazia. O amor de Deus não se acaba. O amor de Deus permanece, irmãos, firme para nos sustentar. E o amor de Deus por nós, irmãos, ele ultrapassa qualquer situação, qualquer crise. O amor de Deus, irmãos, é um amor perene, permanente, eterno. E eu acho lindo, irmão, desse versículo, que ele diz que ele, de longe, Deus se permite, Deus se achega. Como diz o salmista, que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir aqueles que o clamam, com o seu coração quebrantado. Nós podemos louvar a Deus, irmão, porque nosso Deus é um Deus íntimo, é um Deus presente, é um Deus, irmãos, que está no nosso meio. É um Deus que talvez não podemos vê-lo a olho nu, a tocar fisicamente, mas podemos sentir o seu amor nos envolver, sentir o seu amor, irmãos, a nos acalentar, a nos trazer paz em nosso coração. Então, esse amor de Deus, ele é vivo, ele é poderoso, é algo real, é algo que nós podemos sentir. Quando em meio a situações adversas, irmãos, quando nós oramos, quando nós nos quebrantamos, quando nós choramos, nós sentimos, irmãos, o refrigério do Espírito Santo que nos envolve de tal maneira que sentimos paz em nosso coração. Sentimos, irmãos, algo a nos apaziguar, a trazer consolo. Em meus irmãos, há tantas perdas que nós temos visto, testemunhado, só mesmo o amor de Deus, irmãos, para nos trazer paz ao nosso coração. Só Ele, através da sua graça e misericórdia, do seu amor incondicional, é que podemos sentir fortalecidos em meio a toda essa situação e crer no impossível de Deus. Então, com amor eterno, Ele está dizendo que Ele nos ama. E por sua bondade, Ele nos atrai para perto dEle. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de intimidade. É um Deus que quer, sabe, ter uma intimidade, uma proximidade, irmãos. Ter um momento especial, íntimo conosco. Porque é bom, irmãos, a gente estar em grupo, é bom estar em unidade, é bom estar como igreja. Mas, irmãos, Deus também ama e gosta de momentos, assim, de profunda intimidade, de você com Deus, para você poder ouvir a voz do Senhor, para você ouvir conselhos, para você sentir o seu abraçar, sentir, irmãos, ali o calor de Deus, a dizer, a falar contigo, palavras inefáveis, palavras que precisamos ouvir, palavras até mesmo de repreensão, porque até mesmo as repreensões de Deus, mesmo que elas sejam duras, mas diz a palavra que Deus repreende com amor, não para trazer peso de angústia, sabe? Não para nos deixar entristecidos, mas pelo contrário, para tratar o nosso coração, tratar o nosso caráter. O amor, a palavra que sai da boca de Deus, irmãos, ela tem somente o sentido de tratar, irmãos, como um remédio, como um bálsamo para o nosso coração, para a nossa alma, para que possamos ter certeza, irmãos, que não estamos sós,
que não somos bastardos, que não estamos sozinhos em meio a toda essa situação, a qualquer adversidade. Existe um Deus que nós podemos chamar por Pai, Abba Pai, Paizinho querido, Paizinho amado. Podemos entrar, irmãos, no Santo dos Santos, porque diz a palavra de Deus que o véu foi rasgado de cima a baixo. Então eu posso entrar na presença de Deus, irmãos, para ter uma intimidade, para falar com Ele. E não somente falar, mas ouvir da sua parte, ouvir do seu coração, ouvir palavras de amor, palavras de conforto, palavra que possa tratar a minha alma e que eu possa ir fortalecido na presença dEle. Então isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos essa certeza que o amor de Deus, ele é inquestionável. Então, através desse amor, podemos nos sentir protegidos e amparados, porque Ele está em nós e o seu poder opera em nós. Outro versículo, irmãos, que eu poderia sentar aqui para vocês, é lá em Salmo, no Salmo 63, o versículo 3, que diz o seguinte: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Glória ao meu Deus. Irmãos, o salmista está dizendo assim: o teu amor é melhor do que a vida. Porque eu entendo, irmãos, que o Senhor é a própria vida, que o Senhor é a essência dessa vida que temos tido nele. Sem Ele, irmãos, não há vida, sem Ele não há esperança, sem Ele, irmãos, não há sentido de vida. Então, nós podemos, assim como o salmista, irmãos, cantar, exaltar, glorificar, mesmo, irmãos, que alguns possam dizer: tu és louco, as coisas estão caindo sobre a tua cabeça, as coisas estão indo de mal a pior, as coisas não estão certas, as coisas não vêm para você. Podem achar loucos, porque você continua adorando, porque você continua exaltando o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o teu coração, irmão, está cheio da vida, cheio da graça, cheio do poder, cheio do amor de Deus sobre você, sobre o teu coração. O teu coração está encharcado. Então você consegue, mesmo diante da situação adversa, exaltar, glorificar, cantar louvores ao Senhor Jesus, porque Ele tem enchido o nosso coração a ponto de transbordar na sua presença. Oh, amor, oh, amados irmãos, isso é o amor de Deus que nos inunda. Esse é o amor de Deus que nos faz transbordar e ver o impossível acontecer, ver além, irmãos, das paredes da incredulidade, além das paredes do impossível, de ver no final do túnel, irmãos, que tudo ainda continua no controle, nas mãos de Deus. E nós somos amados, nós somos especiais, nós somos, irmãos, as meninas dos olhos de Deus, nós fazemos parte do jardim de Deus, nós somos colaboradores, coparticipantes, nós somos a geração eleita de Deus, nós somos, irmãos, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Ele nos ama, Ele te ama, irmãos, e fará o impossível pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Então nós podemos confiar no amor de Deus quando lembramos da história do filho pródigo, um exemplo claro do amor de Deus. Vocês conhecem bem essa história, uma história de um filho, irmãos, que que se levanta e pede ao seu pai o direito de herança, mas o pai ainda estava vivo. E nós sabemos, para aquela época, irmãos, um filho que pede a sua herança, quando seu pai ainda vive, é como se estivesse matando o seu pai no seu coração. Aí você imagina, irmãos, a angústia, a dor, a tristeza desse pai. Mas assim mesmo ele atendeu à vontade do filho e deu a sua parte. E o filho foi-se embora, saiu de casa e viveu uma vida absolutamente afastado de Deus, afastado da casa do pai. Gastou tudo o que tinha, tudo que foi recebido, com orgias, com bebedice, com outras coisas mais. E depois, quando ele viu no fundo do poço, quando ele se viu, irmãos, que estava totalmente fracassado, derrotado, desanimado, sem esperança, ele relembrou da casa do pai e disse: eu vou voltar e vou pedir pelo menos que meu pai me aceite como um dos seus empregados.
E diz a palavra de Deus, irmãos, que para a surpresa daquele filho. E da mesma forma, irmãos, como Deus faz conosco. Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus, irmãos, que muitas vezes nos sentimos totalmente, irmãos, desmerecedor, totalmente vazios, totalmente entristecidos por algum ato que nós tenhamos cometido, por alguma coisa que muitas vezes fazemos que fira o coração de Deus, que fira os princípios de Deus, ou que ferimos alguém, um irmão, um cônjuge, alguém de sua casa, e nos sentimos arrasados, nos sentimos sem força para tomar o caminho de volta, nos sentimos sem força para nos reerguer, porque achamos que não somos mais aceitáveis. Mas para essa história, irmãos, teve uma história lindíssima, onde o pai, quando viu o seu filho, e quando o seu filho começou a se esboçar e dizer aquilo que ele ia falar para o pai o interrompe e se alegra com o filho, dá um abraço amoroso, carinhoso, afetuoso no seu filho. E ele dá um abraço e chama os empregados e pede para fazer uma festa, matar um animal para fazer uma festa, coloca um anel no seu dedo, dá uma roupa nova para ele e diz: louvado seja Deus, esse meu filho estava perdido e agora foi encontrado. Então, aquele pai, irmão, demonstrou um amor inquestionável por aquele filho. É o mesmo amor de Deus por nós. Muitas vezes, irmãos, estamos longe. Muitas vezes, por alguma situação, a gente afasta da casa do Pai. Muitas vezes, a gente dá as costas para Deus, mas Deus permanece, irmãos, com seus olhos voltados para nós. Deus continua ainda, irmãos, dia e noite, contemplando as nossas vidas e muitas vezes entristecido por alguma atitude que tenhamos cometido de errado. Mas Deus ali, irmãos, permanece ali ao longe, olhando para o filho, para o retorno do filho, para poder novamente abraçá-lo e dizer: graças a Deus que você estava perdido e foi achado. Aleluia. Podemos confiar no amor de Deus, irmãos, também quando nós lembramos, quando trazemos à memória que o nosso Deus é o bom pastor e que Ele é capaz de fazer de tudo para ir atrás daquela que se perdeu, conforme Lucas 15, 4, 7. Nós sabemos bem dessa história, irmãos, que se desgarrou uma das ovelhas. E o bom pastor, irmãos, ele deixou as 99 e foi atrás dessa ovelha perdida, dessa ovelha rebelde, dessa ovelha que fugiu, dessa ovelha que abandonou os caminhos do Senhor, que abandonou a casa do Pai. E diz a palavra que essa ovelha, ela veio adoecer, ela veio se ferir por conta do mundo, por conta das situações, viveu uma vida ali abandonada, marginalizada, adoecida, cheia de feridas, angustiada, com fome, com frio. Aleluia. Mas diz a palavra que o bom pastor, quando ela encontra aquela ovelha, ela pega essa ovelha pelos braços, traz novamente para o aprisco, trata das suas feridas, dá de comer a esta ovelha, e aquela ovelha veio ser restaurada para a glória do Senhor Jesus. Amados, isso é amor, irmãos, que não cabe. Esse é o amor tremendo de Deus pelas nossas vidas, pelos seus filhos, por cada um na qual Deus deu a Jesus. Irmãos, temos a certeza que o amor de Deus é inquestionável, irmãos. Mesmo que muitas vezes, irmãos, não entendemos. Muitas vezes, irmãos, a situação está adversa. Mesmo que as coisas não estão saindo conforme nós planejamos. Mas o amor de Deus permanece firme pelas nossas vidas. Mas de tantos de tantos versículos, de tantos exemplos que a Bíblia nos traz, irmãos, eu queria deixar um especificamente como base dessa reflexão nesta noite. Você poderia dizer, mas o pastor não vai dizer o versículo básico, o versículo chave, mas tem sim, e é um versículo curto aqui que eu gostaria de deixar para vocês, que é justamente a base dessa reflexão e que resume tudo o que eu disse até agora. 1 João capítulo 4, versículo de número 19, que diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos
amou primeiro. 1 João 4:9 diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que somos incapazes de amar, de sermos felizes, de perdoar, de confiar, de nos sentirmos seguros, de ter um lar abençoado, de sermos saudáveis espiritualmente, sem a presença de Deus em nossas vidas. Somos incapazes de gerar amor em nós mesmos. Somos incapazes de gerar amor no outro. Somos incapazes de perdoar, de confiar, de acreditar. Se não for, irmãos, o amor de Deus em nós não teremos a capacidade de entender o que é o amor. Nós seremos incapazes de gerar amor ao outro. Sem o amor de Deus a nos envolver, não podemos amar o próprio Deus. Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, que Ele mesmo nos dá a capacidade de amá-lo. Vocês entendem, irmãos, que o nosso Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que Ele mesmo nos capacita, nos reforça, nos forja de amor para amá-lo, para perdoar. Você ama a sua esposa porque o amor de Deus está em você. Você ama o seu esposo porque o amor de Deus está em você. Você ama os seus filhos porque o amor de Deus está sobre você, pai, mãe. Você ama os seus pais, filho, porque o amor de Deus está em você. Você ama a igreja, você ama o seu pastor, você ama a sua liderança, você ama o seu ministério, na qual Deus colocou nas suas mãos. É porque Deus te dotou, Deus te capacitou de amor. Que esse amor, irmão, seja forte e poderoso para você enfrentar toda e qualquer adversidade. Para que você não fique na beira do caminho, para que você não desista do seu casamento, para que você não desista da caminhada, para que você não desista de Deus, não desista da igreja, não desista de você mesmo e se ache fracassado, se ache derrotado, se ache um Zé Ninguém, um sem valor. Não, irmãos, Deus derramou sobre a tua vida, irmãos, uma porção redobrada, recalcada, transbordante desse amor infalível, inquestionável de Deus na tua vida, para que você possa olhar além das dificuldades, para que você possa, irmãos, ver diante da adversidade que o amor que está em você é o próprio Deus que tem derramado, porque você é especial. Porque antes de você amar, antes mesmo de você verbalizar, de você falar algo que ama, de você dizer, Senhor Deus, eu te amo, Ele já te amou primeiro. Ele já te capacitou. Ele já te forjou para que você possa conseguir amar. Então, irmãos, isso é maravilhoso. O amor de Deus é tremendo, irmãos. Você pode, irmãos, correr, irmãos. Você pode trabalhar, você pode se esforçar, mas tudo é pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Então, antes, amados, devemos entender que tudo acontece pelo amor de Deus, pela misericórdia em nossas vidas, e não porque mereçamos alguma coisa. Tudo é pela graça de Deus. Tudo, irmãos, que podemos fazer, tudo é dom de Deus. Em Romanos 12, 6-10, 1 Pedro 4:10, vai dizer que Deus distribui dons, Deus capacita, Deus forja homens e mulheres para serem pregadores, missionários, pastores, para ensinar. Não porque, irmãos, somos merecedores de alguma coisa. Não porque nós temos dons propriamente ditos de nós mesmos. Não, irmãos, toda capacidade, todo dom perfeito, tudo que somos, tudo que podemos realizar, é tudo pela graça e pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos, irmãos, aquilo que Deus tem para nos dar, o que Deus nos dá, o que Deus tem para nos oferecer, ela é boa, perfeita e agradável. É transbordante esse amor de Deus para nós. Transborda, irmãos, e não é só para mim. Ele transborda, irmãos, que isso vem afetar, vem influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que as pessoas, muitas vezes, quando conversam com a gente, começam a alegrar, eu não sei que alegria é essa
que eu sinto de você. Eu estava assim, sentindo derrotado, sentindo, sabe, no fundo do poço, mas ao conversar com você, parece que algo mudou. Sabe que a alegria retomou, sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo de Deus, porque o amor de Deus está sobre a sua vida. Por mais esforços que eu possa ter, por mais títulos que eu possa adquirir, igreja, por mais bens que eu possa juntar, tudo será para a glória e honra do Senhor Jesus, pois foi através da sua graça e do seu amor que me capacitou a chegar até aqui. É por meio dele que todas as coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. É pelo seu grande amor que ele tem agido em nós. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 a 13, é um outro versículo assim que eu amo, que Jeremias, você sabe que é um profeta chorão, que sempre estava se questionando, tendo uma luta interior, uma luta, né, pelas provações, pela perseguição que ele sofria na época, né, pela responsabilidade que foi colocada sobre ele. Então ele via sob tensão, ele via sobre o estresse, mas Deus não sempre estava trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento para Jeremias. Então ele vai falar aqui no capítulo 29, versículo 11 a 13, vai dizer o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus conhece a nossa mente, Deus conhece tudo ao nosso respeito, Deus conhece os nossos próprios pensamentos, Ele sabe, Ele sonda. Deus, Ele fala na sua palavra que Deus sonda os nossos corações, Ele vai no mais íntimo do nosso ser. Então Ele conhece, irmãos, Ele sabe muito bem as tuas aflições, as tuas angústias. Ele sabe, irmãos, as tuas provações. Ele sabe, irmãos, o que está necessitando. Ele sabe das lutas interiores que você tem travado, dos problemas que tem enfrentado na sua casa. Mas creia, irmãos, que o Deus é um Deus que tem o melhor para você, tem o melhor para nossas vidas. Ele tem algo a lhe dar, irmãos, que você nem imagina, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para nós. Creia nisso. Creia e se regozije, se alegre, irmãos, porque o amor de Deus tem estado na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. Sei que às vezes as coisas não saem da forma como nós planejamos. Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, parte A, vai dizer o seguinte: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, irmãos, eu reafirmo, eu sei que às vezes as coisas saem do nosso controle e que os nossos planos não acontecem como planejado. Mas sabe uma coisa, o amor de Deus fará com que você entenda, né? O amor de Deus fará para você entender, fará com que você entenda os planos e sonhos que Ele tem para você. Ele não te deixará sem respostas. Às vezes, amados, é bem verdade que o deserto, né, é o local onde Deus escolhe para falar conosco. Mas, independente disso, o seu amor será presente em toda e qualquer situação que esteja passando. Lembre-se de que Deus não livrou, uma coisa que a gente pode colocar na nossa mente, que às vezes o caminho onde nos leva ao deserto, ou se não, o meio do deserto, é onde Deus quer falar conosco. Em meio à crise, é onde Deus quer operar um milagre. Em meio à adversidade, onde Deus quer mostrar mais ainda o seu amor por você. Onde quer que você possa ser experimentado, que possa ser moldado, que possa ser lapidado por Deus. Muitas vezes é no deserto que Deus nos forja o nosso caráter, para que possamos sair dessa situação, desse problema, desse deserto, mais fortalecido, mais reforçado na nossa fé, mais bem alimentado diante dele, para enfrentarmos e sermos mais que vencedores. Mas, independente disso, o seu amor será presente.
Então, uma das coisas que podemos nos lembrar, irmãos, lembrar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, situações parecidas como esta, lembre de que Deus não livrou Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, de serem lançados na fornalha. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões. Mas em todos estes momentos, a presença de Deus era no meio deles e nada lhes aconteceu. Então percebe, irmãos, que independente, irmãos, que eu possa estar, seja na cova dos leões, seja na fornalha de fogo acesa, Deus vai estar comigo. O amor de Deus, ele vai me alcançar. Deus, ele vai prover. Deus, ele vai cuidar da minha vida. Então, uma coisa que eu deixo para vocês nessa noite, que o amor de Deus traga algo à sua memória neste momento. Deus tem cuidado de ti. Isaías 41, os versículos 10 e versículo de número 13, diz o seguinte: não tenhas medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudarei. Que o amor inquestionável de Deus por você o faça lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Conforme João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para encerrar, amados irmãos, que o amor inquestionável de Deus por você possa fortalecer a sua fé e afirmar no seu coração as palavras de Abacuque, lá do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então não é situação adversa que vai fazer com que eu esqueça, com que eu tenha dúvida do amor de Deus. A única coisa, irmãos, que pode nos tornar insensíveis a tudo isso e nos afastar de Deus, do seu amor, da sua proteção, de estar debaixo das suas mãos. Há uma única coisa, irmãos, que devemos evitar. Há uma única coisa, irmãos, que pode nos impedir, irmãos, daquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas e pelas nossas vidas, que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado não afasta Deus de nós, mas ele nos afasta da comunhão de Deus. E quando nos afasta, nos esfriamos, não sentimos mais a cobertura de Deus, não sentimos mais o amor de Deus. E por não sentir mais, irmãos, esse cuidado, esse amor, essa proteção, irmãos, estamos à mercê, irmãos, do próprio diabo. E somos lançados, irmãos, no mundo. E por isso que a palavra nos fala, quando alguém se desvia, se torna pior, 7 vezes mais. Porque, irmãos, porque quando saímos da proteção de Deus, debaixo do amor de Deus, estamos sujeitos a todo tipo, irmãos, de pecado, de atitudes erradas diante de Deus, que magoam o coração de Deus. Traga, irmãos, à sua memória aquilo que lhe dá esperança. E a nossa esperança, todos nós sabemos, é Jesus, conforme Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, irmãos, o que aconteceu ficou no passado. As coisas que aconteceram eu não posso mais consertar. Eu não posso mais trazer à tona. Irmãos, Deus perdoa. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus, irmãos, compassivo, misericordioso, amável. Então, irmãos, se esteja porventura se sentindo culpado, Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Se você confessar, conforme 1 João 9, se você confessar o seu pecado,
se você realmente reconhecer, o amor de Deus novamente volta a fluir no teu coração, volta a fluir na tua vida, volta a fluir de tal forma a transbordar, encharcar o teu coração desse amor e vai te restituir a tua esperança, a tua alegria, vai restituir, irmãos, aquilo que você perdeu, porque o amor de Deus é restaurador, o amor de Deus, irmãos, ele cura, o amor de Deus, ele trata as nossas feridas, o amor de Deus, irmãos, ele vem sarar a nossa alma, o nosso interior, vem, irmãos, nos alcançar e nos fazer mais do que vencedores. Traga à sua memória, irmãos, aquilo que traz esperança. E hoje, irmãos, que foi Santa Ceia, e a ceia, irmãos, a ceia do Senhor, ela tem uma característica. E a característica maior, irmão, da ceia é justamente trazer à memória o amor de Deus na cruz do Calvário. O que nós celebramos, irmãos, há poucos instantes, é uma representação, é trazer a memória, é fazer memória daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E o que Deus fez de dar o seu filho, irmãos, para morrer numa cruz, representa, irmãos, o maior amor de alguém pelo ser humano. A palavra nos fala que, mesmo não nos conhecendo, Deus deu o seu filho para morrer na cruz por nós, por amor, porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos amou primeiro. Muitas pessoas dizem que, eu me converti a Deus. Não, irmãos, Deus nos aceitou. A palavra certa é que Deus nos aceitou, porque ele nos ama, porque ele não tem nos atraído, porque ele tem buscado, irmãos, para que nós permaneçamos junto dele, porque ele tem nos atraído com cordas de amor. Então, irmãos, eu louvo a Deus por esta noite. Eu vou estar finalizando agora, dizendo muito obrigado pela essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. A esta linda igreja, ao pastor Samuel, a sua família, irmã Ruth, toda a sua liderança. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênção sobre essa igreja. Sabendo, irmãos, que Deus é um Deus provedor de todas as coisas. Nada irá faltar a vocês. Não tenham medo, porque o nosso Deus é um Deus provedor de todas as coisas. E o seu amor, irmãos, é inquestionável. O seu amor, irmão, é insondável. O seu amor é grandioso por cada um de nós. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Amém. Graças a Deus. Que palavra abençoada que nos traz